Crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham entendido o que a gente falou na outra aula sobre o início da história de Abrão. A gente conhece como Abraão, né? Mas na verdade o nome dele antes era Abrão e da esposa dele era Sarai, que depois o Senhor mudou. Então hoje a gente vai continuar falando sobre a história deles, sobre esses detalhes de que quando foi mudado o nome deles, tá bom? Nós paramos a história falando sobre o tempo em que Ló e Abrão se separaram, foram cada um para um lado. Algumas coisas aconteceram depois disso e elas estão também no livro de Gênesis, lá no Antigo Testamento, nos capítulos 15, 16 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, que foi quando Deus fez uma aliança com Abrão. Abrão, ele não tinha filhos ainda, ele tinha algumas mulheres que trabalhavam para ele, tinha homens também que trabalhavam para ele, só que a mulher dele não podia ter filho. Ela era estéril, igual, vocês se lembram quem mais era estéril, que a gente falou na outra semana? A mãe de Sansão. Ela também não podia ter filhos. Então, Sarai, né? Olha eu já falando de novo. Sarai, assim como a mãe de Sansão, era estéril. O que é uma mulher estéril? Uma mulher que não pode ter filhos. E aí, eles já estavam bem velhinhos. Eles já estavam começando a ficar com os cabelinhos brancos, ficar meio assim, ó, porque eles já tinham passado muito tempo. Aí, um dia, Deus falou para Abrão, que ele iria ser pai de muitas nações, que os descendentes dele seriam reis, iria ter várias coisas. E vocês lembram aquela música que fala assim, Pai Abraão tem muitos filhos, ele tem o som desse também. Lembra? Então, Pai Abraão. Então, Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus de que ele iria ter um filho e que os descendentes dele iam estar por todos os lugares. Por isso que às vezes a gente ouve, eu não sei se vocês já ouviram que Abraão é o patriarca nosso. O que isso quer dizer? Que ele é o nosso pai da fé. E também lá no Novo Testamento aparecem algumas vezes, em alguns livros, lá em Hebreus, por exemplo, sobre Abraão, como o nosso pai. Então, um dia, Abraão estava assim, falando para Deus, mas Deus, como que eu vou ter descendentes, sendo que eu nem tenho um filho, tudo que eu tenho vai ficar para quem? Um filho dele com Sarai. E aí, lá no capítulo 17, pega a Bíblia de vocês aí. Gênesis, capítulo 17, lá no Antigo Testamento. Vamos ler o versículo 1, que diz assim. Quando Abrão tinha 99 anos, olha só, hein? Quase um centenário. Quando ele tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Vamos abrir um parênteses aí. Lembra-se que desde a primeira direção que Deus deu para Abraão, ele obedeceu? Pois é, Deus falou para ele, continua obedecendo. Vamos ler o 2. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. O que é descendentes? Você é descendente dos seus pais. Os seus pais é descendente dos seus avós. Ou seja, é uma continuação, são outras gerações dentro de uma mesma família. Vamos ler o versículo 3. Então, Abrão se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse, eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão, e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja o pai de muitas nações. Versículo 6. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. Depois, lá no versículo 15, é onde Deus fala sobre a mudança do nome de Sara. Vamos ler lá. Deus, depois disse a Abraão, de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Haverá reis entre os seus descendentes. Então, mais uma vez, Abraão se ajoelhou para receber aquela aliança que Deus fez com ele.
E aí eu vou mostrar uma imagem para vocês de uma historinha, tá? Fiquem espertos aí. Vocês estão vendo aqui essa imagem de um casal bem velhinho? Vocês já devem imaginar quem é, né? É Sara, Abraão e seu filho Isaque. Olha só, depois de muito tempo, eles dois já estavam bem velhinhos, quando o Senhor cumpriu a promessa dele para Abraão e Sara. Só que antes disso, sabe o que aconteceu? Quando Abraão foi falar para Sara aqui, ó, foi falar para ela. Ih, deixei tudo torto aqui, né, criança? Espera aí. Aí. Quando foi falar para Sara da promessa que Deus fez para eles, sabe o que Sara fez? Ela riu. Ela falou assim, mas espera, como que eu, que já sou uma senhora, não tive filho até hoje, como que eu vou ter um filho? Não faz sentido isso. E aí, sabe o que Deus falou para Abraão? Falou assim, por que Sara está rindo? Porque existe alguma coisa que é difícil para mim? Existe algum impossível para que eu faça? Então, isso que eu estou contando para vocês está lá em Gênesis, capítulo 18, onde fala mais detalhes sobre o nascimento de Isaac. E aí, depois de muito tempo, quando os dois já estavam velhinhos, mesmo quando eles achavam que não poderiam, eles acreditaram na promessa que Deus deu para eles, na palavra, na aliança que Deus fez. E Isaac foi o primeiro filho deles, foi o filho de Sara e Abraão, depois que eles já estavam bem velhinhos. Então, crianças, sabe outra coisa que a gente também aprende com a história de Abraão? Que ele sempre acreditou em Deus. Claro, ele também falhou. Lembra que eu falei para vocês da mentira que ele contou lá no Egito? E tiveram outras coisas na vida de Abraão que ele também desagradou a Deus. Só que ele acreditava nas promessas que Deus tinha. Ele acreditou quando Deus falou para ele que ele ia ser pai de grandes nações, que os descendentes dele iriam ser reis. Ele acreditou. E mesmo quando eles não tinham esperança mais de ter um filho que fosse dele e de Sara, ele acreditou na palavra que Deus, porque lá o que está escrito no versículo 13 do capítulo 18 lá de Gênesis, fala assim, então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sarai riu? Porque Sara, né? Olha eu falando errado o nome de novo. Por que Sara riu? Porque disse que está velha demais? Lá no 14. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Então, crianças, nem sempre aquilo que a gente quer vai acontecer. Não adianta a gente achar assim, eu vou orar, eu vou pedir e o Senhor vai fazer. Não. Deus vai fazer aquilo que for a vontade dele para a gente. Nem sempre a vontade dele é igual a nossa. Na verdade, a maioria das vezes, o que a gente quer não é o melhor que Deus tem para nós. Mas nós precisamos acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque também é o que está escrito na Bíblia. Que os planos de Deus, aquilo que Deus sonha, é muito mais do que a gente. Então, não é para fazer bico quando pedir o videogame e Deus não der. Ou então, quando você quiser aquela boneca naquele dia e você não ganhar. Porque nós temos sim que pedir para Deus aquilo que a gente quer. Porque o Senhor quer que a gente faça isso. A gente precisa conversar com Ele e falar, Deus, eu gostaria de ter mais saúde, ou então eu gostaria de ter mais inteligência em matemática, porque eu tenho muita dificuldade. A gente tem sim que falar para Deus, e não é só coisas materiais. Não é só brinquedo, videogame, casa, carro, não é só isso. Nós também temos que pedir inteligência, sabedoria, que mais? Saúde, paz. Nós temos que pedir tudo isso para Deus. Mas tenham em mente, nosso Deus é o Deus do impossível. Mas ele não faz tudo que a gente quer. Então a gente precisa pedir assim, Senhor, esse é o desejo do meu coração. Aí a gente fala tudo. Mas a gente termina a oração falando assim, que seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus, lembre-se, é boa, perfeita e agradável. E Abraão acreditou na promessa dele. Por isso que a gente canta essa música. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele, você também. Sabe por que a gente canta isso? Porque Deus cumpriu a promessa que ele fez na vida de Abraão. Amém? Então vamos lá, vamos orar para a gente terminar. Fechem os olhos, hoje vocês não precisam repetir, tá bom?
Eu falo, vocês só ouvem. Não é para ficar olhando para mim, não, tá bom? Fecha o olho. Fecha o olho, põe a mão no coração que eu vou orar e vocês vão, no final, falar amém. Porque amém quer dizer que assim seja, tá? Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, eu apresento diante de Ti a vida de cada criança ou de cada pessoa que está vendo essa aula, que está ouvindo a minha voz. Senhor, que onde chegar o som da minha voz possa haver transformação, possa haver salvação, que o Senhor possa ser o Deus de promessas na vida de cada criança e de cada pessoa que está ouvindo. O Senhor sabe o desejo do coração de cada uma, o Senhor sabe aquilo que eles têm pedido, aquilo que eles têm buscado em Ti. Que o Senhor possa, segundo a Tua vontade, no seu tempo, realizar aquilo que eles querem ou aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Que nós possamos todos os dias aprender com a história de Abraão, que ele acreditou nas suas promessas e que hoje, depois de muito tempo, nós ainda vivemos aquilo que foi a promessa que o Senhor fez, porque Abraão é o nosso pai da fé. Nós somos descendentes dessa promessa que o Senhor fez há muito tempo atrás. Então, que o Senhor possa agora sondar o coração de cada criança e de cada pessoa que está me ouvindo, que o Senhor possa tirar todo o sentimento ruim, que o Senhor possa tirar toda a preocupação, todo o medo, e que as crianças possam ter a mente, Senhor, cativa em Ti, e que elas possam ter a esperança daquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles. Eu apresento diante de Ti cada família, cada casa, e que o Senhor possa ser o Deus de promessas, assim como foi na vida de Abraão. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Beijo, se cuidem, hein? Tchau!